Olá pessoas, eu sou o Juliano, seu amigo escritor, e vamos de react. Dessa vez assistiremos um TED Talks com a Carolina Magaldi, e ela fala sobre como incentivar a leitura no Brasil em 5 estratégias. Bom, vamos lá, já vou colocar aqui minha tela, título aqui em cima, você pode conferir, e é isso, vamos escutar um vídeo curto, 6 minutos, farei minhas considerações aqui ao longo do vídeo. Se você gosta de conteúdos literários, se inscreva no canal. E aqui na descrição do vídeo você encontra 2 links bem interessantes para se tornar membro do canal e também da minha lista da Amazon. Black Friday está chegando, eu acho que é um ótimo lugar ali para você conhecer boas compras para você que gosta de literatura. Combinado? Então vamos lá. Tá no mudo? Não, né? Tá certo. Isso é só da apresentação inicial. Vambora. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer sobre o percurso de vocês no mundo dos livros. Vocês já tiveram um crush literário? Um personagem ficcional que te fez se apaixonar tão profundamente que você esqueceu o rumo de casa na hora que fechou o livro? Então, eu já tive vários. No final da adolescência, por exemplo, meus crushes literários eram Sirius Black, da série Harry Potter, nunca mais consegui ler A Ordem da Fênix, e Turno, da Eneida de Virgílio. Se vocês conseguem entender a conexão, vocês fazem parte do meu time. Não sei exatamente que time que é esse, mas é um time que entende que ler é muito mais do que ampliar horizontes ou angariar conhecimento. Ler é se apaixonar por personagens, por livros e pelos mundos que criamos. E é por isso mesmo que me preocupa tanto que o Brasil esteja perdendo tantos leitores. Uma pesquisa recente do Ibope mostrou que, de 2015 a 2019, o Brasil perdeu mais de 4,5 milhões de leitores, principalmente entre os mais jovens, de 14 a 24 anos. O brasileiro também parece ter se... E recente, o IPL, o Instituto Pro Livro, divulgou o seu relatório Retratos da Leitura do Brasil, que é um relatório que eles fazem a cada 5 anos, e desta vez nós temos mais não leitores do que leitores no Brasil. Os não leitores são 53% da população e os leitores 47%, que dá mais ou menos 98 milhões de brasileiros. Eu acho que é 98 milhões. E é um relatório muito grande, mais de 120 páginas. Eu fiz um cronograma que eu vou trazer vídeos semanais aqui comentando sobre esses resultados do ProLivro. Tem dados muitíssimo interessantes, não só para leitores, né, para a gente ter uma ideia de como está a literatura, mas principalmente para escritores. Afinal, a gente quer saber qual que é o universo de pessoas que nós queremos alcançar. Então, muito legal, logo de cara, esse dado da Carolina. Esquecido como é que funciona esse negócio de terminar um livro. Porque mesmo quem lê no Brasil tem começado 5 livros por ano, mas só terminado 2 ou 3. Esse é outro dado muito interessante, do ProLivro traz isso também. O que a Carolina trouxe são dados arredondados ali, né? Eu tenho um número aqui, eu vou até conferir, não está nesse meu relatório, mas é mais ou menos isso, né? A pessoa tem uma média de 2 livros, 3 terminados ali por ano, mas ela começa e para o dobro disso, geralmente. Então, é algo comum. Eu não vejo como um problema você começar e não terminar um livro. É muito comum, direto eu faço isso. O problema é quanto os números, tanto de livros totais quanto de livros lidos parcialmente, são baixos. Esse é um problema. Mas, enfim, vamos continuar. Para reverter esse quadro, nós precisamos de estratégias. E nessa batalha, meus guerreiros favoritos são invisíveis para a maioria das pessoas. Eles escrevem, mas os nomes raramente vão parar na capa. Criam e recriam, mas dificilmente recebem crédito. Seus erros viram memes e manchetes de reportagem, mas seus acertos são ignorados. Senhoras e senhores, eis os tradutores. Eu leciono tradução literária na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas uma universidade pública é muito mais do que sala de aula e trabalhos acadêmicos. Ela é a formação de profissionais transformadores da sociedade. Por isso eu criei o Prisma, um grupo de pesquisa e tradução em que nós pesquisamos para traduzir e traduzimos para pesquisar. O objetivo inicial era democratizar o acesso à profissão de tradutor literário, mas, com o tempo, a gente começou a repensar qual que era o lugar da tradução literária no sistema brasileiro como um todo. E foi ali que a gente esbarrou em 5 estratégias que podem ajudar a gente a não só recuperar os leitores que nós estamos perdendo, mas a ganhar muitos mais. Só um detalhe que ela falou da tradução, quando eu vejo um influenciador literário, né, falando, recomendando um livro que não é naturalmente de autor brasileiro, né, e fala e cita a tradução, cita a tradutora ou o tradutor, eu acho isso muito relevante, porque não é simplesmente transformar a palavra em inglês para português.
você tem que transmitir quase que a alma do autor, é algo completamente difícil, tanto é que só recentemente, né, boas traduções ou ótimas traduções de Machado de Assis ganharam relevância, porque perde-se muito numa tradução, porque a gente tem muito o nosso brasileirismo, né, as nossas gírias, a forma de nos expressar que é única, né, e da mesma forma de culturas de outros países para traduzir para o português é algo muito desafiador. Pode se perder muito. Enfim, é bem interessante esse ponto ali. Agora vamos de fato às 5 estratégias da Carolina. A primeira dessas estratégias é que a tradução ela não só apresenta um novo autor ou um novo livro para uma outra língua, ela às vezes apresenta ou reapresenta um gênero inteiro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando o Império Otomano descobriu a ficção científica no século XIX, quando Júlio Verne foi traduzido pela primeira vez para a língua turca. Isso também tem a ver com o boom da literatura infanto-juvenil no Brasil nos últimos 15 anos. E é por isso que nós estamos, no momento, no Prisma, a caça de narrativas policiais, de mistério e aventura, em 5 línguas diferentes, porque esse gênero já foi fortíssimo no Brasil, mas perdeu um pouco de força ao longo do tempo, e é um público leitor esperando para acontecer. Uma segunda estratégia se refere a uma questão que a gente chama no Prisma de justiça literária. É quando a gente utiliza a tradução para recolocar na linha do tempo autores e autoras que foram negligenciados no seu momento inicial de publicação. E é por isso que a gente organizou um livro com mulheres pioneiras da ficção gótica e ficção vitoriana, que muitas vezes precisaram publicar com pseudônimos masculinos para encontrar seu lugar no mundo editorial, e agora vão ser traduzidas com seus próprios nomes. São elas que, 100 anos depois de terem conquistado o espaço que nós herdamos e precisamos honrar, vão cativar novas leitoras e novas escritoras também. Tem um grupo de leitura que eu assinava um tempo atrás, que é o Empretecer, que é do Stefano Volpi, o escritor Stefano Volpi, famoso por O Beijo do Rio e outros livros, e ele tem como missão resgatar vozes pretas que foram silenciadas décadas atrás. Então, pega-se textos, bons textos, né, de autores, sejam, acho que geralmente são estrangeiros, né, nacionais ou estrangeiros, que não tiveram o devido reconhecimento em época, e faz todo um projeto gráfico, tradução. São livros que já caíram em direito autoral, salvo engano, então é um projeto que vai de fato resgatar vozes que foram silenciadas há um bom tempo e traz à tona esses textos bem legais para a gente ler, né? Então, são projetos assim, igual a da Carolina falou, que eles são importantes para que a gente tenha uma diversidade maior de livros para a gente ler. E um ponto que ela falou mais cedo também, que eu acho que é interessante, né? Falou do povo vitoriano e tudo mais. É interessante quando a gente pega, por exemplo, um exemplo ficou famoso recentemente, né? Que é o Mistério dos Três Corpos. É o mistério mesmo? O Problema dos Três Corpos. Olhei ali pro lado que está o livro ali na prateleira. Que é uma literatura chinesa de ficção científica e muito provavelmente é o primeiro e talvez o único contato que nós teremos leitores comuns, né? Com a literatura de ficção científica oriental da China. Então, essa troca cultural que é permitida pela tradução também é muito legal. Um terceiro ponto é que a tradução não acontece somente de uma língua estrangeira para a língua portuguesa. Ela também acontece do português para uma língua estrangeira. E é por isso que nós versamos para o inglês obras das 3 gerações românticas brasileiras, para apresentar nossa literatura para um público estrangeiro. E é também o motivo do nosso projeto do Altermundos ter não só traduzido autores pioneiros da ficção do insólito, do gótico, da ficção científica para o português, mas também ter versado os nossos autores para o inglês, para que eles fossem reconhecidos em pé de igualdade com os mestres da literatura mundial. Isso gera um efeito bumerangue de respeito e interesse nacional também. Um quarto ponto é que o tradutor é o leitor mais proficiente que existe, porque ele precisa fazer uma engenharia reversa de uma obra para conseguir apresentá-la a uma nova cultura. Por isso, os tradutores deixam pistas, notas, prefácios, pós-fácios, estrangeirizações, que vão formando leitores também mais proficientes, que mergulham mais fundo nos textos e se apaixonam mais profundamente por eles. São chaves de leitura que a gente leva para a vida. Uma última, quinta estratégia
é que a tradução não acontece só de uma língua para outra, ela acontece dentro da própria língua, quando a gente adapta, por exemplo, um texto para um público infanto-juvenil, ou quando a gente atualiza para um vocabulário contemporâneo. E ela também pode acontecer para outros universos de criação, como no caso de um livro que virou filme, ou série, ou jogo. Isso abre a rodinha de leitores que chegam às bibliotecas e livrarias por meio de outras obras e encontram seu caminho também na literatura. Como vocês podem perceber, a tradução literária é um campo fascinante e absolutamente enlouquecedor, em que nós precisamos tomar 1 milhão de decisões, desde a escolha ou do aceite do que traduzir, até o relutante ponto final da versão completa, finalíssima, com fé que agora vai. E é por isso mesmo que nós somos um campo do conhecimento que não para de se reinventar e de repensar as soluções para os problemas encontrados. Desafios nós temos de sobra, mas imaginação também. E seu próximo crush literário já tem certeza disso. Obrigada. Bom, fiquei de certa forma surpreso com esse vídeo, porque o título não condiz muito com o que foi a palestra aqui da Carolina, né? Então, como incentivar a leitura sobre os olhos da tradução, né? Como que a tradução literária, a tradução de obras podem trazer um incentivo, um fomento à leitura. Eu não conhecia a Carolina, nunca tinha assistido esse TED Talks. Na verdade, eu estou falando TED Talks, mas é TEDx, né? É um TEDx, Faculdade Ensine. Então, tem esse viés, assim, mais para tradução. Não deixam de ser dicas interessantes, né? Me abriu um pouco aqui a mente sobre a tradução de uma forma geral. É interessante, é importante, mas eu tinha uma outra expectativa quanto ao título. Vamos ver aqui na descrição, né? Aqui, ó. Ler é muito mais que ampliar horizontes e angariar conhecimento. Ler é se apaixonar. Então, ela falou no começo dos dados que a gente analisou aqui sobre a perda de leitores no Brasil. Isso é um fato, né? Tem dados, além do IBOP, tem dados do IPL, como eu disse aqui também. Exatamente. Mas nessa palestra você descobre estratégia para os caminhos, né? Muito voltado para a tradução. Mas é um vídeo interessante, né? Eu que estava com uma outra expectativa. Mas e você? O que achou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e nos vemos no próximo amanhã. Um abraço, tchau, tchau.